Olá, eu sou Unice Santana, sejam muito bem-vindos ao canal Desperta. Se você gosta de falar sobre espiritualidade cósmica, despertar de consciência, cura quântica estelar, você está no lugar certo. Também estamos em formato podcast. Então já se inscreve nos nossos canais, ativa as notificações no YouTube para que você não perca nada do nosso conteúdo. No episódio anterior, nós entendemos as principais razões que geraram a tão comentada Guerra de Órion, inspiradora de tantas sagas cinematográficas. A grande verdade é que esse conflito trouxe grandes prejuízos a todos os envolvidos, pois verdadeiros sistemas solares e mais de 30 planetas habitados foram completamente destruídos. Como fim da guerra, a imposição do Tratado de Equilíbrio criado pela Federação, outros problemas surgiram. O primeiro deles foi que os reptilianos e os arcontes não respeitaram 100% esse acordo. Como estava proibido os longos conflitos, eles passaram a surpreender com ataques relâmpagos de curta duração. Outra situação que precisou ser harmonizada foi a questão dos mais de 3 trilhões de clones criados e o que fazer com eles. Sendo assim, um sistema com 49 castas sociais foi criado e esses indivíduos passaram a encarnar em qualquer dos mundos determinados pela Federação. Já sei, você provavelmente está se perguntando se por acaso você seria um clone. Olha, a possibilidade existe sim. Bem, a Guerra de Órion durou milhões de anos e não havia sido fácil para a Confederação conseguir colocar um fim nesse conflito. E apesar desse término, a semente reptiliana e o elo de controle arconte havia sido implantado em vários mundos. Isso era muito perigoso. Foi aí que o arcanjo Metatron, que é um ancião dos dias, filho celestial e mestre do conselho Shamuna, criou o projeto Metron. Vamos entender. Após a criação do sistema de castas, foi verificado que havia uma certa anomalia entre as raças reptilianas. Os Elohims desertores, envolvidos com a criação dos seres reptilianos, estavam desenvolvendo genomas cada vez mais agressivos, e isso, se não fosse interceptado, iria gerar uma grande ameaça em toda a Via Láctea, pois a maior parte das raças reptilianas não tinham emoções ou sentimentos. Somente um grande instinto de sobrevivência e a certeza de que eram a primeira raça criada e, portanto, os herdeiros da galáxia. Metatron contatou o Conselho Kumara, que é formado por seres super desenvolvidos que atuam entre a 8ª e a 14ª dimensões, para participarem do projeto Metron, que consistiu na encarnação desses mestres em corpos reptilianos. Foi assim que 250 mil mestres Kumaras começaram gradativamente a encarnar entre os reptilianos e, dessa forma, e com sucesso, conseguiram inserir no ciclo evolutivo dos reptilianos a codificação genética micaélica. Através das almas Kumaras, foi inserida uma nova energia entre essa raça, gerando um movimento encarnacional e em torno de 250 encarnações, eles começaram a ascensionar. Para poder atuar no quadrante de Órion, nas imediações das Três Marias, Metatron criou a Fraternidade Rosa de Órion, formada por importantes comandantes ascensionados que estabeleciam os programas de evolução das raças humanoides e reptilianas desse setor de Órion e dos outros grupos controlados pelos filhos paradisíacos que estavam aceitando a nova proposta. Também é importante lembrar que toda essa proposta foi criada em parceria com os interesses de Micá e da própria ordem micaélica, através do trono do arcanjo Miguel. O primeiro grupo formado para administrar o processo e a seleção encarnacional foi encabeçado pelo grupo de comandantes diretamente ligados à essência do próprio Metatron. Assim,
foi criado o seu desdobramento em fractais e, ao mesmo tempo, o desdobramento dos Kumaras que aceitaram esse novo desafio. Isso gerou, obviamente, uma nova linhagem estelar. Alguns dos comandantes Kumaras que aceitaram fazer parte do projeto são o próprio Metatron, Sandafon, Kuanin, Minerva, Orion, Claridade, Vista, Aderan, Tranquilitas, Vitória, Paz e Lorde Harmonia, Azibel, entre outros. Foi muito importante esse projeto, pois ele gerou a mutação e a evolução de mais de 750 espécies biológicas entre a terceira e a sexta dimensão para novos paradigmas. Cada um desses comandantes se desdobrava em outros grupos e castas de comandantes para ampliar a rede psíquica e neural do masculino e feminino, gerando um ciclo da reprodução e manutenção da vida através dos sacerdotes presentes em cada cultura e suas crenças. Assim, a raça reptiliana, que originalmente possuía uma conduta lógica e sem fundamentos devocionais religiosos, passou a contatar outros planos de forma lógica, acreditando que esses planos seriam outras esferas de evolução na sua linhagem de poder, que necessitavam ser conquistadas. Isso causou, portanto, uma corrida muitas vezes ambiciosa pelo processo ascensional em busca de Deus e, em muitos casos, o desejo de se tornar igual a ele. Assim, parte das raças dominantes dos reptilianos, que seriam os draconianos, tinham no impulso tecnológico o desejo de se igualar aos filhos paradisíacos através desse desenvolvimento tecnológico e pela clonagem de material genético dos seres da confederação e dos próprios Kumaras. O que houve, então, foi um grande racha em toda a estrutura social do Império Draconiano. Foi então que eles criaram mais grupos de oposição, os Dragões Negros, que são seres ligados à energia de Saratem. Os que entraram na Rota da Ascensão se dividiram em grupos denominados de dragões azuis, dragões dourados, violetas, brancos, como referência às ordens estelares que formataram, se filiando à Federação Galáctica, enquanto que outros chegaram ao Conselho Galáctico ascensionando para patamares de 8ª a 11ª dimensão. Esse grupo alterou permanentemente a consciência lógica e fria que até então estava inserida na linha psíquica dos reptilianos. Essa nova consciência trouxe uma profunda evolução e acoplamento das realidades paralelas, abrindo a parte mediúnica dessa raça, permitindo o contato com outras esferas da espiritualidade. A outra facção de reptilianos, presa à busca do poder, também manifestou o controle da mediunidade, porém desenvolveu o magismo e a prática do que aqui na Terra nós conhecemos como magia negra, utilizando esse novo poder e a sensibilidade mediúnica para controlar e dominar outras dimensões, ampliando seu habitat e criando o que na Terra hoje conhecemos como o umbral. Depois de milênios de anos, ainda 2 situações geradas na ocasião da Guerra de Órion estavam pendentes de solução. Na verdade, estão pendentes de solução, né? A primeira delas é o sistema de castas, que impede o ser humano de ascensionar livremente, já que na reencarnação nós recebemos um novo corpo e a nossa memória é completamente apagada. A segunda está relacionada aos 37 planetas que foram excluídos da comunidade galáctica. E se você está em dúvida, a resposta é sim. A Terra é um deles. Que droga, né? A Federação escolheu esses planetas para que servissem de morada das almas mais afetadas pelos arcontes, mas que poderiam seguir com as suas evoluções, ao lado de seres mais evoluídos. Porém, não seria permitido que exercessem qualquer influência fora do espaço de quarentena, bem como também não é permitida a interferência dos seres mais evoluídos nesses planetas em desenvolvimento. Bom, pessoal,
Chegamos até o final de mais um episódio. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Não se esqueça de dar um like, de compartilhar, assim você ajuda o canal a crescer. Até breve!